Glória a Jesus. Abençoa o teu servo, da graça. Aleluia. Glória a Deus. Louvamos ao Senhor nessa tarde por esta rica oportunidade de estarmos aqui mais uma vez anunciando a palavra de Deus aqui na Planaltina, nesta localidade. Glória a Deus, que foi palco de muitas campanhas que foram feitas no passado, e mais uma vez o Senhor tem nos dado essa oportunidade de estarmos aqui para anunciar a palavra do Senhor. E aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada no céu para vós. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Queridos, aqui Pedro ele está dizendo que o Senhor nos ressuscitou para uma viva esperança. Glória a Deus, mediante a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui o texto diz também que existe uma herança para aqueles que creem no Senhor. Existe um local preparado para aqueles que estão em Deus, aqueles que amam ao Senhor. A Bíblia diz que Ele nos ressuscitou para uma viva esperança. E eu quero dizer para você nessa tarde que Jesus é a única esperança para o mundo perdido. Jesus é a única esperança. A Bíblia diz que não existe salvação em nenhum outro. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nós vivemos em um mundo que é cheio de promessas, de falsas esperanças, e milhões de pessoas buscam a paz, buscam sentido para a sua vida, buscam salvação em outros locais, mas a Bíblia diz que só existe uma esperança para a humanidade, e a verdadeira esperança é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a única esperança para o mundo perdido. Amigos, a Bíblia diz que o mundo, ele está sem esperança. Efésios capítulo 2, versículo 12, diz assim: sem Cristo, que nós outrora estávamos sem Cristo e não tendo esperança e sem Deus no mundo. Assim caminha a humanidade, sem Deus e sem paz e sem salvação. Porque muitas vezes o homem ouve a palavra de Deus, o homem ouve o chamado de Deus, mas ele endurece o coração, ele rejeita a salvação. Por isso que os homens estão sem esperança, os homens estão andando sem Deus e sem paz e sem a salvação. E além disso existe um vazio dentro da alma do homem. Muitas das vezes o homem procura preencher esse vazio com os vícios, com riquezas, com bens materiais, com prazeres, com noitadas, com os vícios, com as drogas, mas não encontram satisfação para a sua alma. A Bíblia mostra que o sábio Salomão, ele, em um tempo da sua vida, ele buscou todas essas coisas. Ele buscou na riqueza a felicidade, ele buscou nos prazeres, em mulheres, bebedeiras, em construções,
em sabedoria humana, mas a Bíblia diz que ele chega a uma conclusão: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Aleluia, porque a vida sem Deus, ela não tem sentido. A vida sem Deus é uma vida sem esperança, é uma vida sem paz, sem alegria verdadeira. E só quem pode preencher o vazio da alma do ser humano chama-se Jesus Cristo de Nazaré. As pessoas vivem uma falsa esperança. Aleluia, existem falsas esperanças. A Bíblia fala das religiões sem Jesus Cristo. As religiões humanistas, elas não podem te trazer a esperança. Há caminhos que para o homem parece direito, mas o final é caminho de morte, diz a palavra de Deus. Há muitas pessoas que buscam a sabedoria no humanismo, nas filosofias, mas não encontram também satisfação, porque as filosofias não podem salvar o homem, as religiões, aleluia, não podem salvar o homem. Há outras pessoas que buscam a salvação em boas obras, acham que são moralmente capazes de se salvar a si mesmo, mas o profeta Isaías diz que a nossa justiça é como um trapo de imundície na presença de Deus. Aleluia, todo homem é pecador, o homem precisa de salvação. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, diz a palavra do Senhor: porque pela graça nós somos salvos. Se é pela graça, é um favor imerecido. O homem não tem capacidade de se salvar a si mesmo, mas a graça de Deus, ela oferece a salvação através de Jesus Cristo. Não é pelas obras que o homem é salvo. A palavra do Senhor, ela afirma claramente que todo homem é pecador. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O homem, ele sem Deus, sem paz e sem esperança, ele está separado de Deus. Aleluia! Mas Jesus, nós estamos aqui para anunciar a Jesus Cristo como o único caminho, porque ele diz, está escrito na palavra de Deus, em João 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e quem vem ao Pai se não for por mim. Queridos, a Bíblia diz que Jesus é o único, porque ele viveu uma vida aqui sem pecado. Ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus não tinha nenhum pecado e não tem pecado. A Bíblia diz que ele venceu a morte. O túmulo de Jesus está vazio. Aquele túmulo de José de Arimateia, ele está vazio. Jesus, ele ressuscitou. Jesus, ele venceu a morte. Jesus está à destra de Deus, e um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja. E nós estamos aqui dizendo para você que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. O sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário é um sacrifício perfeito, é um sacrifício que não precisa ser repetido. Aleluia! E com isso ele pagou o alto preço da nossa salvação. Aleluia! A Bíblia diz: não existe salvação em nenhum outro. A palavra do Senhor diz que ele veio para buscar e salvar os pecadores. Essa palavra, ela é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus, ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Aleluia! E Jesus, ele tem um convite especial para você. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, e vocês encontrarão o descanso para a sua alma. Esse convite, ele está sendo estendido para você nessa tarde. Jesus é o único que pode te dar a salvação. Só ele pode te dar o descanso para a tua alma, porque ele veio buscar e salvar
aquele que se havia perdido. A Bíblia fala de um homem que era rico. A Bíblia diz que ele disse: eu vou construir celeiros muito grandes, vou recolher as minhas riquezas e direi para minha alma: ó alma, come, bebe e folga. Mas Deus diz: louco, esta noite pedirão a tua alma. E se Deus pedir a tua alma hoje, você tem certeza da sua salvação? Você sabe onde você vai passar a eternidade? A Bíblia diz que só existe dois caminhos: um caminho que leva o homem para a redenção, leva o homem para o céu, mas existe um caminho largo que leva o homem para a perdição eterna. Aleluia! E a Bíblia diz, meus amigos, como foi lido nessa tarde, aleluia, que assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Aleluia! Porque Noé pregou antes do dilúvio, e diz a palavra de Deus, as pessoas não deram crédito, mas quando Noé entrou na arca, a arca foi fechada por fora, e veio o juízo, e veio o dilúvio, e levou aquela geração. Aleluia, eles tiveram a oportunidade de salvação, mas desprezaram. Muitas das vezes você olha para nós aqui, esses pregadores humildes, aleluia, e não dá crédito à palavra do Senhor. Mas saiba você, meu amigo, aleluia, que a voz de Deus está sendo ecoada nos quatro cantos da terra. Deus, o tempo já está sendo abreviado. Jesus, ele está às portas. Jesus, ele está voltando. Ele está dando oportunidade para que o homem se arrependa dos seus pecados, porque ele não tem prazer na morte do pecador, mas que o pecador se arrependa e receba vida através de Jesus Cristo. Aleluia! E nessa tarde nós queremos perguntar se tem uma pessoa feliz, aleluia, que ouviu a palavra e deseja uma reconciliação com Deus, ou mesmo confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Nós estamos aqui para orar em seu favor. Aleluia! A Bíblia diz: o que é ligado na terra é ligado no céu, mas o que é desligado na terra é desligado no céu. Hoje é dia de salvação, hoje é dia de oportunidade. Prepara a tua vida para se encontrar com Deus. Vai chegar dias que o homem vai ter fome, não de pão, vai ter sede, não de água, mas de ouvir a palavra de Deus, e será tarde demais. Mas enquanto é tempo, busque ao Senhor para você ter a salvação da sua alma, a libertação e o perdão dos pecados. Aleluia! E se não tem, nós queremos agradecer esta oportunidade, aleluia, e fazer um convite. Nossa igreja fica aqui na rua 1º de Maio, 641. Vá ali e faça uma visita, aleluia. O culto começa às 17 horas, você é o nosso convidado. Glória a Deus, vamos ficar de pé, vamos orar agradecendo o Senhor, aleluia. Em nome